O que é taxa Selic, como funciona e para que serve isso na prática? Como isso afeta a sua vida, seu bolso, seus investimentos? Neste vídeo eu vou te explicar tudinho e você nem precisa ser economista ou expert em mercado financeiro para entender. Vem comigo até o final. Para quem não me conhece, eu sou a Adri Costa, facilitadora do caminho da prosperidade para mulheres, especialista em investimentos financeiros e desenvolvimento humano. Também sou servidora pública concursada, analista do Banco Central do Brasil, o Bacen. A taxa Selic, eu costumo chamá-la de poderosa do mercado financeiro, porque ela é poderosa mesmo. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, também conhecida como taxa mãe. E ela é uma mãe mesmo. Ela manda em tudo, influencia em tudo, todo mundo recorre a ela. E mãe tem hora que é amor, e tem hora que é chinelada também, né? Ixi, nem pode mais falar isso, né? Então, assimile a taxa Selic como uma taxa mãe e você nunca mais vai esquecer esse conceito. Então, ela é dita como taxa básica porque ela influencia todas as outras taxas de juros do mercado. Como? Juros de empréstimo, de financiamento imobiliário, de financiamento de veículo, de consignado, de cheque especial, de cartão de crédito, de empréstimo entre bancos, bem como a rentabilidade de investimentos financeiros. Sim, a taxa Selic, a alteração da taxa Selic, ela afeta todos os investimentos financeiros, direta ou indiretamente, como a poupança, Tesouro Selic e também ativos da Bolsa de Valores acabam sendo afetados indiretamente quando há alteração na taxa Selic. Eu vou te explicar por quê logo em seguida. A meta da Selic, guarda bem esse termo, meta, ela é fixada pelo Copom, Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central que define a cada 45 dias qual é a Selic meta dali para frente. Adri, para que serve essa tal de taxa Selic? É o principal instrumento de política monetária do país. Não é o único instrumento, mas é o mais importante. Você deve conhecer um negócio chamado inflação. Dificilmente você não conheça, porque provavelmente você já sentiu isso aí no seu bolso. Então você deve conhecer um negocinho chamado inflação, que é o aumento generalizado de preços no mercado, de produtos e serviços no mercado. Então, a definição da Selic meta, tem como principal objetivo o controle da inflação. Como assim, Adri? A definição de uma taxa de juros básica vai influenciar na inflação, em mais ou menos inflação? Sim, vai sim, eu vou te explicar direitinho. Adri, você disse que não precisa ser economista para entender isso, e não precisa mesmo, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que você não tenha conhecimento, eu sugiro que você passe a estar mais antenado, antenada aí, cada vez que sai lá no Jornal Nacional, que sai lá na matéria do jornal, definida a nova taxa Selic, se ela aumentou, se ela subiu, se ela foi mantida, eu convido você, sugiro você a passar a acompanhar mais, porque isso afeta sim o nosso bolso, o nosso dia a dia, de várias formas. Como ela é um instrumento que tem como principal objetivo o controle da inflação, quando a inflação tende a estar descontrolada, subindo muito, naturalmente a taxa Selic também passa a subir mais. Como assim, Andri? A inflação está aumentando e a taxa básica de juros também aumenta para controlar a inflação? Eu vou desenhar bem bonitinho para você entender. Presta atenção. Quando a taxa Selic aumenta, quando ela sobe, fica mais caro financiar, por exemplo, a casa própria, financiar um veículo, pegar empréstimo, já que todas as taxas de juros do mercado são influenciadas pela Selic. Também é mais caro captar recursos, por exemplo, para abrir uma empresa, um novo negócio, porque os empréstimos ficam mais caros também nos bancos, ou expandir, aumentar as operações de uma empresa que já existe, também fica mais caro, porque para aquela empresa tomar recursos no mercado fica mais caro, uma vez que a taxa Selic aumentou, a taxa básica de juros do mercado está mais alta. Ao mesmo tempo, algumas aplicações financeiras também passam a render mais, principalmente aquelas que são indexadas à taxa Selic, como o Tesouro Selic, por exemplo, a própria poupança, que também tem um rendimento indexado à Selic, passam a render mais quando a Selic aumenta. Naturalmente, consequentemente, os investidores são incentivados dessa forma a deixar o dinheiro
parado, aplicado em aplicações de baixo risco ou de menor risco, rendendo com risco menores, em vez de estar arriscando em novos negócios ou investindo em negócios que já existem. Esse é um efeito, digamos, colateral do aumento da Selic. Isso acaba desincentivando o consumo geral da população e, consequentemente, acaba forçando os preços de produtos e serviços a caírem ou pelo menos se estabilizarem. A lei básica de oferta e da procura. Se tem menos pessoas querendo consumir e comprar, os preços tendem a baixar para mais pessoas se interessarem. Então, esse é o efeito desejado quando se quer controlar a inflação. Já quando a Selic diminui, fica mais barato fazer financiamentos, obter crédito diversos para consumir. Também fica mais fácil conseguir dinheiro para abrir uma empresa, expandir operações de empresas já existentes, por exemplo, contratar mais pessoas. E da mesma forma, com a Selic mais baixa, as aplicações financeiras indexadas à Selic rendem menos, entre aspas, o que incentiva os investidores a procurar maneiras mais rentáveis para fazer o seu dinheiro render, investindo em atividades mais produtivas. E o comportamento habitual do mercado é exatamente de os ativos da Bolsa de Valores subirem quando a Selic está em queda ou está caindo ou em tendência de queda, porque lá estão as principais empresas de capital aberto, ou seja, negócios, e que acaba recebendo mais interessados em estar investindo ali. Assim, uma queda na Selic incentiva o consumo, mais grana rolando no mercado. Adri, mas você mencionou aí que o Copom define a Selic meta, mas eu já ouvi falar de uma tal de Selic over. Fica aqui comigo que é muito tranquilo de entender. O Copom define uma meta para a Selic, como a gente disse, e não a Selic em si. Selic over é a taxa efetivamente praticada no mercado, é a taxa Selic na prática. Quanto que ela está sendo na prática? A meta é a intenção do Copom. A over, que vem de overnight, da virada de dia, é a que foi efetivamente medida no mercado. Ou seja, a taxa média diária das operações no mercado interbancário que os bancos utilizam para estar fazendo empréstimos entre si ou outros empréstimos, após medido, é a taxa Selic over. Dri, então tem duas taxas diferentes? Não, não tem duas taxas diferentes. A Selic over, que é a Selic na prática, ela é basicamente, ela é quase sempre a mesma coisa da Selic meta. Geralmente ela está 0,1% a menos do que a Selic meta. E porque ela acaba ficando quase a mesma taxa da meta. Porque após a meta ser definida, o Banco Central publicamente se compromete a intervir no mercado bancário se for necessário, através de compra e venda de títulos públicos federais, para forçar essa taxa básica de juros ficar de acordo com a taxa Selic meta definida pelo Copom, tá? E olha que interessante, não sai daí. Antes de eu mostrar para você onde é que você consulta a taxa Selic do momento de hoje, olha que curiosidade, da onde é que vem esse nome Selic? O nome da taxa Selic, ele é inspirado em um sistema chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central do Brasil. E nesse sistema são depositados e transacionados os títulos públicos federais. Assim, toda vez que você compra ou vende um título público federal, que você investe lá no Tesouro Direto, sua transação é registrada nesse sistema, no Selic. Assim como as instituições, os bancos também fazem operações com títulos públicos federais. Todas são registradas nesse sistema chamado Selic. Ele registra tudo referente a títulos públicos federais. Falando em título público federal, aproveitando aqui para vender meu peixe também, eu tenho um curso completo sobre investimento em tesouro direto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se for de seu interesse aprender minuciosamente como é que você pode começar a investir ou melhorar seus investimentos em tesouro direto, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Adri, onde eu consulto a Selic? Qual é a Selic que está vigente nesse momento? Vou mostrar aqui para vocês agora. Você vai entrar aqui na página principal do Banco Central, aqui no canto à esquerda, aqui embaixo, você vai ver aqui taxa Selic.
Só enfatizando que essa taxa que é mostrada aqui no site é a Selic meta, tá? Mas como eu falei para vocês, a Selic over, ou seja, que está valendo, vigente, ela é 0,1% a menos do que essa daqui, que é exatamente equivalente ao CDI. Quem já ouviu falar do CDI? Lembrando que a Selic tem tudo a ver com o CDI. Como eu falo, ela é irmãzinha do CDI, são irmãos. O CDI, que é indexador do rendimento de várias opções aí da renda fixa, como o CDB. Por isso, já emenda nesse outro vídeo aqui que está aparecendo na tela para você aprender mais ainda. Quer ficar rica? Cola na Drica. Lembre-se, você nasceu para ser rica. Até a próxima.